Você já se perguntou o que é o inferno? É realmente um lugar de fogo eterno, como muitos acreditam? Ou será que há algo mais por trás dessa ideia? Ao longo dos séculos, o conceito de inferno tem gerado discussões, mistérios e até mesmo medos. Para alguns, é um lugar literal de sofrimento. Para outros, uma metáfora para algo mais profundo. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Esse tema tem sido debatido desde os primeiros dias da igreja e ainda hoje desperta curiosidade, receios e até mal-entendidos. Afinal, a ideia de um inferno eterno e de tormentos eternos parece, no mínimo, assustadora. E por que Deus, sendo um Deus de amor, criaria um lugar como esse? Essas perguntas estão no centro do mistério que vamos desvendar hoje. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia realmente ensina sobre o inferno, sua aparência, sua natureza e o propósito por trás dele. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você já ouviu sobre esse lugar, enquanto analisamos as Escrituras e o que elas realmente dizem. Vamos ver se o inferno é tão aterrador quanto muitos imaginam e descobrir o que ele realmente representa para aqueles que fazem escolhas que o conduzem para lá. Imagine um lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o calor é insuportável e onde o sofrimento é eterno. Essa imagem do inferno é retratada de forma dramática na Bíblia, e ela tem despertado um misto de curiosidade e temor por gerações. Mas será que o inferno é mesmo esse lugar de fogo sem fim? Vamos mergulhar na palavra de Deus e explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o inferno. Começamos com o versículo de Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Este é um dos versículos mais contundentes que descreve o inferno como um lugar de tormento sem fim, onde o fogo nunca apaga e onde aqueles que rejeitaram a Deus enfrentarão a eternidade. Mas por que fogo? O fogo é usado muitas vezes nas Escrituras para representar purificação e julgamento. No caso do inferno, é um símbolo de punição. Em Marcos 9:43, Jesus nos adverte: "E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga." Esse versículo é um alerta forte de Jesus sobre o preço eterno de escolhas que nos afastam de Deus. A palavra inferno, que aparece nas traduções da Bíblia em português, vem do hebraico Geena ou Gehenna. E essa palavra tem uma história interessante. Geena era originalmente o Vale de Hinnom, um local real fora das muralhas de Jerusalém, onde se faziam sacrifícios humanos e onde o fogo ardia constantemente. No tempo de Jesus, o Vale de Hinnom era uma espécie de lixão, onde o lixo da cidade era queimado dia e noite. Esse fogo inextinguível que queimava no vale tornou-se uma metáfora para o sofrimento eterno no inferno. Jesus usou essa imagem para ilustrar as consequências finais para aqueles que se afastam de Deus. Alguns estudiosos argumentam que o fogo do inferno descrito na Bíblia poderia ser simbólico, uma metáfora para a dor e a separação eterna de Deus. Mas simbólico ou não, o que importa é que Jesus deixou claro que o inferno é um lugar de punição eterna. Ele não usou essas imagens para assustar, mas para alertar sobre a seriedade de nossas escolhas. Será que o inferno é realmente um lugar físico de fogo eterno? Ou é um estado de sofrimento constante, onde a alma vive em remorso e separação de Deus? Independentemente da interpretação, o que sabemos é que a Bíblia deixa claro que o inferno é uma realidade, e sua descrição não é algo que se possa ignorar. E então essa visão do inferno muda a forma como você vê suas escolhas hoje? Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Imagine estar diante de um destino onde não há volta, um lugar que representa o fim absoluto de toda esperança. A Bíblia chama esse lugar de Lago de Fogo, e ele guarda um dos conceitos mais impactantes das Escrituras, a segunda morte. Mas o que é essa segunda morte? E por que ela é considerada um destino tão definitivo? A revelação do Lago de Fogo aparece em Apocalipse 20:15, onde lemos: "E todo aquele que não foi achado e inscrito no livro da vida
foi lançado no Lago de Fogo. Essa é uma imagem poderosa, mostrando que o Lago de Fogo é o destino final daqueles que não foram encontrados no livro da vida, uma lista simbólica dos que foram salvos por Deus. Mas o que significa a segunda morte? A primeira morte é a morte física, que todos enfrentamos. Mas a segunda morte é algo ainda mais assustador. Segundo a Bíblia, ela representa a separação eterna de Deus. Não é apenas o fim do corpo, mas a morte da alma, uma separação espiritual, onde a pessoa está eternamente distante do Criador, da fonte de toda bondade e vida. Imagine viver uma eternidade sem qualquer presença divina, sem amor, paz ou esperança. Esse é o significado profundo da segunda morte. Para entender mais sobre o Lago de Fogo, precisamos retornar ao propósito original da criação. Deus criou o homem para viver em comunhão com ele, para ter uma vida abundante e eterna. Mas o pecado, ou a rebelião contra Deus, trouxe a morte ao mundo. Desde então, todos os seres humanos estão destinados a morrer fisicamente. Mas Deus, em sua graça, oferece um caminho de salvação para que essa morte não seja definitiva. E é aqui que entra a segunda morte. Ela é reservada para aqueles que, até o último momento, recusaram essa salvação. O Apocalipse fala sobre o Lago de Fogo como o destino daqueles que rejeitaram a oferta divina de perdão e vida eterna. A segunda morte, então, é essa separação eterna, onde não há mais chance de retorno, onde a pessoa vive eternamente consciente de que perdeu a oportunidade de estar com Deus. Muitos se perguntam, Deus não é amor? Por que ele permitiria algo tão terrível como a segunda morte? A resposta é que Deus respeita as escolhas de cada um. Ele oferece a salvação livremente, mas aqueles que a rejeitam escolhem, por conta própria, viver longe de sua presença para sempre. A segunda morte é o destino daqueles que decidiram, voluntariamente, não se submeter ao amor e ao senhorio de Deus. Será que há algo mais impactante do que a ideia de uma segunda morte? Como seria estar eternamente separado da presença de Deus? A Bíblia nos chama a considerar profundamente nossas escolhas. Afinal, quem escolhe o Lago de Fogo não é Deus, mas cada pessoa que decide ignorar o chamado de salvação. E você? Já pensou sobre o que realmente significa a segunda morte? Essa é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Ela é, no final das contas, uma escolha pessoal e intransferível. Imagine um lugar onde a escuridão é tão densa que parece viva, onde os gritos e o ranger de dentes são os únicos sons que ecoam ao seu redor. Não há luz nem presença de esperança. Apenas o vazio e o isolamento absoluto. É assim que Jesus descreveu o inferno, um lugar de trevas exteriores onde reina a angústia. Em Mateus 8,12, ele adverte: serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas o que significa estar nas trevas exteriores? Para entender essa imagem, precisamos olhar para a essência do inferno segundo a Bíblia. Não é apenas um lugar de punição, mas uma existência completamente separada de Deus. Imagine perder toda a presença divina, todo o amor e toda a misericórdia. Imagine estar sozinho em uma escuridão que não é apenas física, mas espiritual e emocional. Uma escuridão que sufoca e isola. No inferno, a escuridão simboliza essa ausência de Deus, pois Ele é a verdadeira luz que ilumina o mundo. Sem Ele, restam apenas trevas, um lugar de tristeza e desespero. Em Mateus 8,12, Jesus usa o termo choro e ranger de dentes para ilustrar a angústia e o arrependimento daqueles que chegam lá. Esse é o som do sofrimento sem fim, do remorso eterno. Não há companhia, não há consolo, e a dor de saber que essa condição é irreversível torna tudo ainda mais agonizante. Agora pense na sensação de isolamento que muitos sentem neste mundo. Em momentos de tristeza, às vezes temos o apoio de amigos e familiares, mas no inferno, de acordo com a Bíblia, esse apoio desaparece. É uma solidão absoluta, onde cada um é deixado apenas com suas memórias e arrependimentos. A pessoa no inferno está eternamente afastada de tudo o que representa o bem, e isso inclui o amor de Deus. Por que Jesus falaria de um lugar tão terrível? Ele alertou sobre essas trevas para nos fazer entender a gravidade da nossa escolha. Escolher ignorar Deus e viver a nossa própria maneira pode parecer inofensivo agora, mas segundo a Bíblia, isso nos afasta gradualmente da presença divina, e o inferno é o destino final desse afastamento. A escuridão do inferno é o resultado de uma vida que rejeitou a luz. Você já parou para pensar na profundidade dessa escuridão? Não é apenas uma falta de luz, é a ausência de qualquer traço de bondade, de compaixão e de esperança. É a consciência do que foi perdido,
de que a chance de estar com Deus foi rejeitada. E o pior é que essa condição é eterna, sem volta, sem segunda chance. O inferno é, portanto, uma escolha que fazemos com a nossa própria vida. Jesus veio para oferecer um caminho diferente, uma vida plena e iluminada, uma existência com a presença constante de Deus. E a pergunta que fica é: qual escolha você está fazendo? Imagine um tribunal onde a justiça é perfeita, onde ninguém consegue enganar o juiz ou ocultar suas verdadeiras intenções. Esse é o retrato do julgamento de Deus. Na Bíblia, o conceito de justiça divina é profundo e complexo, algo que nos confronta com uma pergunta crucial. Se Deus é amor, como pode também ser justo em punir? A ideia de vingança na Bíblia muitas vezes é mal compreendida. No Novo Testamento, a palavra grega para vingança, ekdikesis, não traz o sentido de uma vingança impulsiva ou rancorosa, mas de uma justiça administrativa, uma correção justa. Deus não é movido por ódio ou vingança no sentido humano. Pelo contrário, Ele é justo e, como tal, a sua ira é uma resposta direta ao pecado e à maldade no mundo, uma expressão da sua santidade em contraste com a escuridão do mal. Essa justiça, que para muitos parece severa, é também parte do caráter imutável de Deus. Ele não pode tolerar o pecado e a injustiça eternamente. E por isso, a Bíblia fala sobre um dia em que todos nós prestaremos contas. Em Romanos 12:19, Paulo instrui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui, a ideia é clara. Deus está no controle de toda a justiça. A ira de Deus é equilibrada pela sua justiça. Ele não pune sem propósito ou sem motivo. Ele age em resposta à realidade do mal e do pecado, garantindo que toda ação tenha uma consequência. Essa justiça pode ser dura de compreender, especialmente em um mundo que muitas vezes é indulgente com o erro. Mas a Bíblia nos mostra que o juízo final será um momento de retidão absoluta, onde cada um receberá de acordo com suas obras. E é nesse ponto que entra o conceito de destruição eterna, ou tormento eterno, que aparece em paralelo às bênçãos eternas prometidas no céu. Apocalipse 20:10 descreve o lago de fogo como um lugar onde o mal será finalmente destruído para sempre. Deus oferece vida eterna para aqueles que o seguem, mas também afirma que há uma consequência eterna para os que rejeitam essa vida. A Bíblia nos dá uma visão contrastante. De um lado, o céu como um lugar de alegria e comunhão eternas com Deus. De outro, o inferno como um lugar de separação final. Assim como a vida eterna é uma bênção, o tormento eterno é um reflexo da justiça divina, um destino que reforça a seriedade das nossas escolhas. Essa é a essência do julgamento de Deus. Não é vingança no sentido humano, mas a justiça plena e perfeita que Ele aplica. No final, cada um de nós terá que responder por suas escolhas. E essa é uma das mensagens mais intensas da Bíblia, um convite ao arrependimento e uma advertência clara. Então, diante desse juízo final, o que você escolherá? Deus oferece a misericórdia agora, mas um dia a sua justiça virá. Imagine estar diante de uma cena de julgamento final. Ao lado, o céu, com promessas de alegria eterna. Do outro lado, o inferno, um lugar que a Bíblia descreve como um ambiente de sofrimento, escuridão e possivelmente fogo eterno. Mas afinal, o inferno é um lugar real, um lugar literal de dor e fogo, ou uma representação simbólica de um estado espiritual de completa separação de Deus? Esse é um dos grandes debates teológicos que surgem ao estudarmos as Escrituras. Jesus mencionou o inferno várias vezes, chamando-o de Gina, uma palavra que fazia referência ao Vale de Rinom, um lugar fora de Jerusalém, onde se queimavam constantemente lixo e corpos. Esse vale se tornou uma metáfora visual poderosa, já que qualquer um que olhasse para ele conseguia ver a fumaça subindo constantemente, simbolizando algo impuro, afastado de Deus. Essa é uma pista. Será que Jesus usava uma imagem literal ou simbólica ao falar do inferno? Vamos examinar Marcos 9:43, onde Jesus diz: se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. É melhor entrares maneta na vida do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. A linguagem é vívida e impactante. Fogo que nunca se apaga. Muitos teólogos entendem que Jesus usava esse tipo de imagem como uma forma de comunicar a seriedade e o horror da separação de Deus. Mesmo que esse fogo não seja literalmente físico, a intenção é clara. Jesus quer que entendamos que o inferno é real e extremamente terrível,
seja ele literal ou não. E aqui está o ponto crucial, o propósito da descrição bíblica. Ao longo das Escrituras, o inferno é descrito de forma a nos fazer perceber a gravidade do pecado e a seriedade das nossas escolhas. Em Mateus 25:41, Jesus descreve o inferno como um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É uma imagem simbólica? Talvez, mas independentemente disso, a mensagem central é a mesma. O inferno é um destino de extrema angústia e ausência total de qualquer forma de bondade, graça e amor de Deus. Muitos estudiosos concordam que, mesmo que o fogo não seja literalmente físico, ele simboliza algo muito mais profundo, uma dor que não se limita ao corpo, mas atinge o espírito. A alma, separada eternamente de Deus, sente um vazio, um sofrimento que vai além de qualquer dor que possamos experimentar aqui na Terra. O inferno é apresentado como um lugar onde a misericórdia de Deus não está presente, onde tudo o que resta é o resultado direto de uma existência sem Ele. No final, a questão de ser literal ou simbólico não muda o fato de que o inferno é descrito como um destino a ser evitado a qualquer custo. A Bíblia usa palavras e imagens que podem ser difíceis de digerir, mas o objetivo é claro: nos fazer entender que o inferno representa a consequência definitiva de uma vida sem Deus. Seja você quem for, não há como ignorar o chamado para refletir sobre a eternidade. Será o inferno literal, simbólico ou algo além da nossa compreensão? Talvez nunca saibamos enquanto estivermos aqui, mas a mensagem permanece. Esse é um destino que ninguém deve querer. Imagine um lugar de escuridão absoluta, um destino sombrio que foi preparado não para a humanidade, mas para aqueles que se rebelaram contra o próprio Criador. Quando a Bíblia nos fala sobre o inferno, muitos imaginam um cenário de punição severa, mas a origem do inferno é uma história que poucos conhecem. Ele foi criado para um propósito específico e com um alvo bem definido. O inferno foi preparado por Deus não para os seres humanos, mas como um lugar de punição eterna para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra a sua santidade. Em Mateus 25:41, Jesus revela isso de forma direta: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Essa afirmação é impactante. Deus, em sua justiça e santidade, criou o inferno para lidar com a rebelião espiritual desses seres que se voltaram contra ele no início da criação. Era um lugar de justiça, um lugar reservado para os inimigos de Deus. Mas como os seres humanos se tornaram parte dessa narrativa de punição? Será que Deus planejou o inferno também para as pessoas? Na realidade, a Bíblia explica que a escolha de um destino final, longe de Deus, é fruto das decisões que fazemos ao longo da vida. Em outras palavras, o inferno não foi projetado para nós, mas para aqueles que, voluntariamente, escolhem rejeitar o amor e a presença de Deus. João 3,16 nos diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Esse versículo nos lembra que a intenção de Deus é que todos tenham vida ao seu lado. No entanto, Ele nos deu a liberdade de escolher, o livre-arbítrio. E é justamente esse dom que nos coloca em uma encruzilhada espiritual: escolher a vida com Deus ou rejeitá-la, com todas as consequências que isso implica. Muitos ao longo da história se perguntaram: por que um Deus amoroso permitiria que alguém fosse para o inferno? A resposta está na própria natureza de Deus, que respeita nossas escolhas, mesmo que estas nos levem a consequências eternas. Ele estende sua mão, oferece um caminho de salvação, mas não força ninguém a aceitá-lo. Aqueles que escolhem seguir uma vida sem Ele, deliberadamente, acabam no inferno, não porque foram predestinados a isso, mas porque escolheram viver separados do amor e da misericórdia de Deus. O inferno, então, é um destino trágico, mas ao mesmo tempo respeita o desejo de cada coração humano. Não é uma decisão arbitrária, é uma extensão das decisões que fazemos agora, neste exato momento. Como em Deuteronômio 30:16, Deus declara: "Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência." Ele nos convida gentilmente a optar pela vida e a evitar o destino que foi preparado exclusivamente para os anjos caídos. Assim, o inferno é uma realidade que se mantém como uma consequência justa para quem escolhe um caminho longe de Deus. É uma escolha definitiva
E a história da criação do inferno serve como um lembrete solene. O poder das nossas decisões carrega implicações eternas. Imagine por um momento que você está à beira de um precipício, olhando para o abismo escuro abaixo. Cada passo que você dá o aproxima mais do perigo, e a única coisa que pode salvar você é uma mão estendida, oferecendo um resgate. Essa é a imagem que a Bíblia nos dá sobre a salvação e o inferno. O inferno, um lugar de sofrimento e separação eterna de Deus, é a realidade descrita nas Escrituras para aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus. Mas mesmo diante dessa terrível possibilidade, Deus, em sua imensa bondade e compaixão, nos oferece uma alternativa, a salvação em Cristo. João 3,16 nos dá a chave para entender isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A oferta de salvação é clara e direta. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados na cruz, tornando possível para qualquer um que nele creia evitar o inferno e alcançar a vida eterna. Ele fez isso porque sabia que, sem sua intervenção, estaríamos todos destinados a um fim terrível, separados da presença de Deus para sempre. Mas agora, por meio de sua morte e ressurreição, ele nos oferece a possibilidade de escapar do abismo e caminhar em direção à vida verdadeira. Mas aqui está o ponto crucial. Essa salvação não é automática. A decisão de aceitar ou rejeitar o presente de Deus é inteiramente nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolher o nosso destino eterno. Em Deuteronômio 30:19, ele diz: "Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência." A escolha é nossa, entre a vida eterna em Cristo e a separação eterna de Deus. Cada pessoa tem a oportunidade de responder a essa oferta de salvação. Ninguém está predestinado ao inferno. É uma escolha consciente que fazemos, com base em nossas ações, fé e obediência. Apocalipse 3:20 nos mostra essa imagem de Jesus batendo à porta do nosso coração. "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo." Imagine que você está lá, no momento decisivo. Jesus estende a mão, oferecendo a vida eterna. A decisão que você tomar agora determinará não só o seu futuro, mas o seu destino eterno. O inferno não é uma sentença de Deus, mas a consequência da escolha de viver sem ele. Por outro lado, a salvação em Cristo é uma oferta de misericórdia, uma chance para todos nós de escapar do que seria uma eternidade sem esperança. O que você fará com essa escolha? Você aceitará a oferta de Cristo e caminhará na direção da vida eterna, ou escolherá seguir o caminho do seu próprio coração, sem levar em conta as consequências? Em Romanos 6:23, a Bíblia deixa claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixe passar essa oportunidade. O tempo de decidir é agora. A mão de Cristo está estendida. O inferno é real, mas a salvação é mais real ainda e está ao seu alcance. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.